Você sabia que existe uma antiga lenda sobre o diabo que saiu pela janela? Dizem que essa história começou em uma pequena vila, esquecida pelo tempo, onde as casas eram simples, feitas de madeira e barro, mas carregavam segredos pesados demais para serem revelados. Nessa vila havia uma casa em especial que todos evitavam. Era conhecida como a Casa da Janela Vermelha, por causa de uma estranha pintura desgastada emoldurando a janela principal, sempre fechada, como se escondesse algo. Moradores afirmavam que, ao cair da noite, estranhos sons ecoavam de lá. Passos pesados, como se alguém arrastasse correntes pelo chão, e um sussurro grave, quase inumano, que atravessava as paredes. Muitos juravam que, quando a lua cheia iluminava aquela janela, era possível ver uma sombra parada atrás do vidro, alta, distorcida, com olhos que brilhavam em vermelho. A história ganhou força quando um homem chamado Antônio, recém-chegado à vila, resolveu desafiar a superstição. Diziam que ele era cético, riu das histórias e comprou a casa abandonada por um preço simbólico, decidido a provar que tudo não passava de boato. Mas na primeira noite, os vizinhos notaram que as velas da casa permaneceram acesas até tarde, e gritos abafados foram ouvidos antes que a escuridão engolisse o lugar. Ninguém teve coragem de se aproximar, mas todos viram o mesmo fenômeno. A janela, antes sempre fechada, estava aberta pela primeira vez em décadas. E na beira do parapeito, marcas de garras queimadas se espalhavam pela madeira. O que aconteceu com Antônio nunca ficou claro. Alguns afirmam que ele foi visto correndo nu pela floresta, com olhos que já não eram mais humanos. Outros garantem que o diabo em pessoa havia se manifestado, atravessando aquela janela como um portal. Desde então, a lenda se espalhou. Quando o silêncio da noite é interrompido por 3 batidas fortes em uma janela, não se deve abrir de jeito nenhum, pois dizem que não é o vento, é ele esperando para entrar. Após aquela primeira noite, a Casa da Janela Vermelha passou a ser evitada por todos. Mas, como em toda lenda, a curiosidade sempre encontra seu caminho. Alguns jovens da vila, desafiando as advertências, começaram a rondar o lugar, sempre mantendo distância da janela. Eles contavam que sentiam um frio intenso, que não vinha do vento, mas de algo que parecia respirar por trás das paredes. O ar ficava pesado, como se cada passo sobre o chão rangente fosse observado por uma presença invisível. Em uma dessas noites, um dos jovens, chamado Felipe, decidiu se aproximar da janela. Ele disse que ouviu um sussurro, tão baixo que parecia apenas uma brisa, mas quando olhou para fora, viu algo que jamais esqueceria. Uma sombra se projetava na luz da lua, com chifres retorcidos e olhos que ardentemente refletiam um vermelho sobrenatural. Antes que pudesse recuar, a sombra se moveu. Em um instante, atravessou o vidro da janela sem quebrá-lo, como se a própria realidade se curvasse para permitir sua passagem. Felipe caiu de costas, tremendo, e jurou ter sentido um calor ardente que queimava sua pele, mesmo sem contato físico. Quando o amanhecer chegou, a casa estava silenciosa novamente. Nenhuma vela acesa, nenhuma sombra à vista, apenas a janela aberta, imóvel. Felipe tentou contar a história para os outros moradores, mas eles apenas balançaram a cabeça, sem surpresa. Muitos afirmavam que já haviam ouvido relatos semelhantes de outras pessoas que tentaram desafiar a lenda ao longo dos anos. Cada história seguia o mesmo padrão. Uma presença invisível, o sussurro baixo, os olhos vermelhos e, finalmente, a passagem do diabo pela janela. A partir desse momento, ninguém mais ousava se aproximar da Casa da Janela Vermelha. Mas as advertências não eram apenas superstição. Moradores começaram a relatar que durante noites de lua cheia,
barulhos estranhos surgiam de janelas aparentemente vazias, batidas ecoavam no vento e sombras com formas humanas, mas distorcidas, com garras e olhos incandescentes, eram vistas cruzando os telhados das casas próximas. Alguns afirmavam que o próprio diabo não permanecia confinado à velha casa. Uma vez liberado, ele vagava pela vila, escolhendo suas vítimas de maneira silenciosa e precisa. Com o tempo, a lenda se espalhou além da vila. Visitantes que chegavam de fora eram advertidos: jamais se aproximem da casa da janela vermelha à noite. Mas uma jovem chamada Mariana, fascinada por fenômenos sobrenaturais, decidiu investigar por conta própria. Ela chegou à vila numa noite de lua cheia, carregando apenas uma lanterna e um caderno para anotações. Ao entrar na casa, sentiu imediatamente o ar pesado e o cheiro de enxofre. O silêncio era tão profundo que cada passo parecia gritar. Mariana caminhou até a janela vermelha e foi então que ouviu o sussurro. Um murmúrio que parecia vir de todas as direções e ainda assim, direto em sua mente. Você veio, agora verá. Antes que pudesse reagir, a sombra apareceu. Era alta, distorcida, com chifres que se enroscavam como galhos secos. Seus olhos brilhavam em vermelho e uma risada baixa, cruel e metálica ecoou por toda a sala. Mariana congelou. Tentou se afastar, mas a sombra avançou com uma velocidade impossível, atravessando a janela como se fosse feita de fumaça sólida. Ela sentiu um calor intenso que queimava sua alma, enquanto a presença parecia entrar em sua própria mente, sussurrando segredos sombrios e antigas maldições. Quando a manhã chegou, a vila acordou com um silêncio estranho. A casa da janela vermelha estava vazia, mas a janela permanecia aberta, como se nada tivesse acontecido. Mariana nunca mais foi vista. Alguns juram que em noites de lua cheia é possível ouvir seu grito ecoando, misturado aos uivos e risadas que saem daquela janela amaldiçoada. Outros afirmam que a sombra, o diabo, ainda vagueia pela vila, esperando por aqueles que ousam desafiar o que não compreendem. A moral da história: alguns portais não deveriam ser abertos e algumas janelas devem permanecer fechadas. Pois você sabia que nem todo olhar através do vidro é seguro? E que há seres que, uma vez vistos, nunca realmente desaparecem? Com o passar dos anos, a lenda da Casa da Janela Vermelha só cresceu. Moradores mais antigos diziam que, em noites de lua cheia, portas batiam sozinhas, passos ecoavam pelos corredores vazios e, às vezes, sombras com olhos em brasa eram vistas se movendo rapidamente pelas casas vizinhas. Alguns relataram que ouviram sussurros pedindo ajuda, misturados a risadas maléficas. Certa vez, um viajante disse ter visto a própria sombra atravessar a janela de sua casa, de forma idêntica à história de Mariana. Ele jurava que não era imaginação, pois sentiu o mesmo calor sufocante e ouviu os mesmos sussurros antigos. Você veio, agora verá. A vila nunca mais foi a mesma, e ninguém ousava se aproximar da Casa da Janela Vermelha depois do anoitecer. Então, da próxima vez que você ouvir 3 batidas na sua janela durante a noite, lembre-se desta história e pense 2 vezes antes de abrir, pois nem toda sombra é inofensiva e algumas janelas guardam segredos que nem a luz da lua pode revelar. Se você gostou dessa lenda, não esqueça de curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas poderão conhecer a história do diabo que saiu pela janela e se arrependeram de não acreditar nela.